Para essa noite, então, a gente vai ter como mediador o nosso presidente da associação, o Diego Reginaldo. A gente chama o Diego Reginaldo, então, aí. Ele vai estar apresentando o pessoal que vai estar fazendo parte aqui do painel, dessa troca de experiência, e fazendo a mediação, então. Bom, boa noite, pessoal. Mais uma vez eu aí para intermediar esse bate-papo com nossos convidados do nosso primeiro Training Camp. Chamo por primeiro a profissional nutricionista Mariel, pode subir ao palco aí. Chamo também o atleta Rafael Safadi para subir ao palco aí, para ajudar nessa intermediação de informações. E chamo por último meu compadre aí, o André Castelo Barbeiro, que vai também falar um pouco conosco aí sobre a parte da diabetes com o ciclismo que ele começou a pedalar aí há alguns meses. Bom, como eu te chamei primeiro, tu passo o microfone para te fazer uma breve apresentação aí para o pessoal te conhecer, quem que é a Mariel, aonde atende, como trabalha. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Mariel, né? Eu me formei lá em Pelotas, na UFPEL, lá em 2016, então são 5 anos aí construindo uma carreira, né, focada na nutrição esportiva. Sou pós-graduada em nutrição esportiva e clínica. E eu atendo ali na Dr. Shape, então a gente tem uma parceria ali com a loja que ficou bem interessante, né, que me colocou em contato direto com esse público que busca, né, desempenho, qualidade de vida, né. Então é isso, se alguém precisar de alguma informação, eu fico à disposição também através do Instagram. E aí a gente pode estar trocando uma ideia aí. Obrigada pelo convite, né, por vir aí essa noite, vai ser com certeza muito rico. Meu nome é André, então sou compadre do Diego. Eu sou diabético desde os 13 anos de idade e tenho uma luta constante com essa doença. E muitas vezes, dá um breve relato, em que quando eu era criança, minha mãe, por me proteger, por não querer ver o filho sofrer, dizia: tu não pode fazer isso, tu não pode viajar, você tem que ter uma vida mais próxima. Então era muito regrado e eu era muito preso a certas coisas. Foi até então que com o tempo fui vendo que eu não era preso, que eu tinha minha liberdade, mas com muito cuidado. Então aí eu fui desenvolvendo prática de exercício físico, indo em academia, até então que eu tive uma lordose e uma tendinite por causa do meu trabalho, que eu sou barbeiro, cabeleireiro, e que eu tive que parar de fazer exercício físico. Até então, o Diego começou a pedalar, e bastante. Isso foi me motivando, porque eu via que ele fazia quilometragens e via que o estado de saúde dele estava muito bem, e aquela vontade, isso foi ganhando vontade em mim, foi me mexendo, então eu disse: não, mas eu também quero isso aí. E então que eu comecei a pedalar e dor no ombro ainda. Como eu estava fazendo exercícios na bicicleta, eu comecei a pedalar mais de pé, dando jogo, dando ao relato que a tendinite, essa lordose aqui, já foi curada. Não tenho nada. Tenho os exames para mostrar, mas não tenho mais nada, justamente pelo exercício. E logo mais também falar sobre o pedalar e o diabetes, os cuidados que tem que ter. Mas, enfim, então, só falar que diabético é livre para andar de bicicleta na chuva, no sol, fazer quantos quilômetros quiser, à vontade. Só se cuidar. Boa noite a todos. Meu nome é Rafael Safadi, sou atleta amador de ciclismo, já fui atleta profissional. E hoje eu recebi o convite do Grupo Raptors para poder tirar algumas dúvidas com vocês. Dúvidas que vocês têm, na verdade, para me perguntar com a minha prática, né, com a minha experiência, que eu possa tirar várias dúvidas de vocês, tanto com o ciclismo de estrada, como comportamento em relação ao ciclismo, né? E eu espero ajudar todos vocês hoje nessa noite. Bom, pessoal, então essa foi uma breve apresentação dos nossos palestrantes, convidados, e vai ser uma troca de perguntas. Tem um microfone aí que deve estar com o Charles, né? Então nós precisamos que vocês tragam suas dúvidas a essas pessoas profissionais aí, para a gente estar fazendo esse bate-papo. Nós temos algumas perguntas prontas aqui, mas vai ser muito interessante vocês também estarem fazendo essa troca, tá? Já que tu falou da questão do ciclismo profissional, por que hoje
você não é um ciclista profissional, igual era uns tempos atrás, e hoje tu é um ciclista, digamos assim, que quase normal, igual nós aí. Então, todo mundo hoje, esse tempo atrás eu postei no Instagram que eu era ciclista amador, né? E todo mundo, mas como assim ciclista amador? Tu não é ciclista profissional? Há uns 3 anos atrás eu deixei de ser ciclista profissional porque o ciclismo no Brasil, a prática do ciclismo vem crescendo, mas o ciclismo profissional mesmo vem caindo cada ano que passa, por falta de investimento, por falta da própria... as pessoas não acreditam no futuro do ciclismo, né? Os próprios investidores muitas vezes entram no ciclismo para tentar tirar alguma vantagem disso, né? Não pensando no atleta, né? Tanto que a gente pega a nossa base hoje, nós não temos uma base sólida, né? Nós temos uma base muito fraca. Às vezes o ciclismo se fortalece com as pessoas de mais idade, já que começam a praticar, porque hoje tu pega o próprio filho da gente, a gente bota no ciclismo, né? E logo já desiste, né? Porque é um esporte muito, muito sofrido, né? Oi? Os treinos e, enfim, é muito difícil o ciclismo, na verdade, né? Então, hoje em dia as pessoas, elas participam muito da prática do ciclismo, né? Mas não o ciclismo de alto rendimento. E eu, depois que eu percebi isso daí, né, que o ciclismo vinha caindo muito, muito drástico, assim, com o ciclismo profissional, eu fui para o ciclismo amador, porque daí eu foquei em outras coisas, né? E hoje eu faço o ciclismo mais por hobby mesmo, assim, né? Porque não tenho mais como... No Brasil não tem como viver do ciclismo profissional. E aproveitando o não viver do ciclismo profissional, a gente entra na parte financeira, né? Hoje, algumas pessoas têm conhecimento de quanto ganha um ciclista na Europa, quanto ganha, porque tem um pelotão tour, tem um valor base, né, que tem que pagar, mas a média brasileira, pode falar um pouco na época da Funvic, quanto que eles ganhavam, mais ou menos salário, e hoje, quanto que ganham para correr, por exemplo, numa prefeitura lá de São Paulo, igual tu corria, como que é essa base e o porquê que não ser profissional financeiramente não é tão viável do que tu ser um amador e tendo o seu próprio negócio, você acaba, às vezes, tendo um rendimento maior do que fosse ser profissional e viver do ciclismo em si, né? Sim, o ciclismo profissional, se tu pegar um atleta de nível hoje, vamos falar, por exemplo, o Canibal, Magno, são os caras mais top do Brasil, né? Um dos mais tops, né? Se tu pegar hoje o Canibal, se ganhar R$1.000 por mês é muito, de uma prefeitura, né? Então, o que ele faz? Ele tem uma loja, trabalha de manhã na loja e treina à tarde, porque ele viver só do ciclismo não tem como hoje, né? Então, nós estamos falando de atleta de alto rendimento, atletas que representam o Brasil lá fora. Agora tu vai para a Europa, né? Tu pega aí a equipe uma equipe de segunda divisão da Europa, eles têm por contrato um salário de cada atleta de 5.000 euros. O atleta que menos ganha 5.000 euros por mês, né? Então, tu vê que o nosso ciclismo está muito longe ainda daquilo que as pessoas pensam, né? Eu quero ser ciclista profissional, eu quero ser ciclista profissional. Só que o ciclismo profissional mesmo, quem já viveu sabe como é que é. E sabe que é muito difícil, né? Viver do ciclismo hoje. Show de bola, logo vem mais aí. E aproveitando que ele falou do ciclismo profissional, hoje você tem pacientes que são do ciclismo. Eu queria que tu falasse um pouco de como você faz esse jogo do cara que ele trabalha durante o dia, treina de tardinha, ou joga o trabalho, o treino e a família. Como você consegue montar um plano alimentar para o cara que quer emagrecer ou o cara que quer alto rendimento? Pode falar um pouco nesse formato aí. Bom, então, assim, a nossa realidade aqui é justamente essa, né? Não é trabalhar com atletas profissionais. São atletas amadores que têm uma vida, que têm família, que têm trabalho, que precisa se dedicar, mas que gosta muito do esporte e também usa, né,
pega o seu lazer como, assim, leva bastante a sério, né? Então, são atletas amadores que têm todo um mundo que precisa administrar, além de se dedicar aos treinos. E aí, quando a gente começa a praticar algum esporte, aquilo vai dando uma paixão, a gente vai gostando, a gente quer ver a evolução, né? Cada vez se desafiar mais. E aí, o suporte nutricional é fundamental, né? Porque a gente sabe... se tu não nutrir bem o teu corpo, que é o teu, digamos assim, a tua máquina ali no esporte, para funcionar bem, tu não consegue atingir o que a tua mente almeja. Então, um planejamento nutricional, nesse sentido, ele começa na consulta ali, na anamnese, para eu entender como que funciona a rotina daquele paciente. Cada um tem a sua, né? Então... não existe um padrão, porque deu certo para um, eu vou só replicar e fazer para o outro. Não, é totalmente individual. Inclusive, assim, as respostas, né, uma pessoa que treina mais tempo, uma pessoa que está começando, as necessidades são diferentes. Então, eu busco sempre entender aquela pessoa, o que ela precisa, o que ela espera, o quanto ela quer se desafiar, né? E aí... a partir disso, a gente faz a avaliação nutricional, detecta o diagnóstico nutricional para ver se aquele paciente, se aquele atleta, ele precisa já focar logo no só desempenho ou se precisa fazer algum ajuste em percentual de gordura antes de focar em desempenho. E aí a gente vai distribuindo ali os carboidratos, as proteínas, antioxidantes, né? Porque o esporte... ele faz muito bem para a saúde, obviamente, mas ele também é um estresse para o corpo, que se a gente não tratar da maneira que deve, se a gente não cuidar como que a gente recupera o nosso músculo, a parte do repouso, os antioxidantes acaba trazendo malefícios, né? Um músculo que não está bem recuperado, que tu vai colocar para treinar de novo no outro dia, tu vai estar fadigado, tu vai acabar ficando propenso à lesão, isso vai ter que te deixar afastado do esporte, tu vai perder todo aquele treinamento que tu tinha atingido até ali. Então, se alimentar bem é o primeiro passo para conseguir ter o desempenho, né, e ter conseguir fazer isso de uma forma tranquila, que te traga bons resultados, que te traga mais saúde e não que te prejudique, né? E aproveitando agora, André, por que o pedalar mudou a tua saúde? Aproveitando o que ela falou e o que ele falou, complemento isso aí, sempre linkando a tua saúde com a diabetes, fala da glicose, o que acontece, que às vezes fica muito louco, né? Então explique-se para o pessoal entender um pouco dessa dinâmica. É assim, o diabetes e a bicicleta, né? O que aconteceu, vou relatar aqui, é que quando comecei a andar de bicicleta eu não me cuidava direito da minha glicose, bem sincero, né? Então eu pegava a bicicleta, não media a glicose e saía, sem saber onde é que eu ia ir, sem saber o trajeto, sem levar nada para me alimentar, apenas água e a estrada, nem dinheiro, né? O Diego sempre falava, leva dinheiro e câmera. Então, aconteceu vários incidentes assim da hipoglicemia. Minha glicose baixava demais e eu ficava, como o Diego falou, até um pouco fora da casinha, porque os sintomas de quem tem diabetes e o estado hipoglicêmico, a pessoa fica um pouco fora do estado emocional. E eu chegava em casa só por Deus mesmo, porque eu chegava já caindo, passando muito mal, e daí que eu repunha a glicose, né, e enfim, eu media, daí eu trazia transtorno para minha família, para minha esposa que está aqui, para o meu filho, né, o Diego também, né, ele sempre me chamava a atenção, nesse ponto daí que ele falou, cara, tu tem que fazer o trajeto, onde é que tu vai parar, o que tu vai levar, te alimentar. E isso aí foi que eu comecei a me acordar a esse ponto da minha alimentação já à noite, né, que nem amanhã eu vou pedalar de madrugada, quero ser às 4 horas da manhã. Então eu já tenho que cuidar o que eu vou comer hoje, a quantidade de insulinas que eu vou fazer para baixar a glicose, e o alimento que eu vou levar também já separei, a água e o trajeto que eu vou fazer também, e sempre levar o celular.
E tem outro problema também, que quando a gente anda de bicicleta, que acontece, e é normal, a glicose, eu saio de casa, a glicose está em 120, né? Um estado razoavelmente bom, para um diabético é quase excelente. Mas, de repente, andando de bicicleta, assim, num estado, ele se eleva demais. Vai para quase 300, assim. Ela dá um pico muito alto. E, de repente, daí eu faço o exame. Ah, a glicose está boa, tá normal, não preciso me alimentar. E dou um tiro mais longo. E quando eu vejo, não, mas vou fazer o exame, a glicose está em 50, 60, no estado de hipoglicemia. Então, sempre é bom, quem é diabético, né, pode ter vida normal, tudo, mas levar a ter uma profissional, em primeiro lugar, né, que cuide de você, que auxilie você, não fazer isso de modo solitário, que daí, com certeza, grandes resultados você vai alcançar, tendo diabetes, tendo uma vida normal, que eu acompanho a vida de alguns dos guris aqui, que pedalam forte, né, que não é fácil. Então, para quem tem diabetes também não é fácil, mas tudo é possível. Só basta querer e procurar as pessoas certas e fazer o que você quer. Show de bola. E, aproveitando que ele deu essa ênfase do início dele, do ciclismo, qual que é a tua opinião na iniciação do ciclismo? O que uma pessoa, quando começa a pedalar, tanto do speed quanto do mountain bike, qual é o estilo de treinamento que ela tem que ter, por mais que ela não pegue um treinador e tal, mas como ela deve iniciar? Eu sempre falo, às vezes as pessoas me perguntam, ô Safadi, que treino eu faço para mim melhorar? O treino que tu faz para te melhorar, eu sempre vou falar isso aí para todo mundo. Não existe treino certo para nenhuma pessoa. Existe a vontade, né? Então, uma pessoa que está iniciando agora, comprou uma speed agora, uma mountain bike, eu sempre falo para ela assim, ó, começa no teu ritmo. Não tenta acompanhar o cara que já está há 5 anos no esporte, cara que está há 10 anos. Ah, mas o cara faz 40 de média, eu quero fazer os mesmos 40. Eu comprei a bicicleta mais top, que isso não existe. Não existe. Tu tem que dar tempo ao tempo. O primeiro passo é sair para rodar. Sempre rodar. Na pior das hipóteses, que tu pensar assim, rodar. Ah, mas eu vou fazer... Roda. Se tu se sentir bem, tu faz um treino... tenta forçar um pouco mais, né? Mas assim, ó, o princípio de tudo é rodar. É saber, tu aprender a se conhecer em cima da bicicleta, né? Saber o que tu tem para te manusear ali, né? Não adianta tu comprar um exemplo, né? Uma bicicleta de 100 mil reais e tu não saber pilotar. Muitas vezes acontece isso, né? Em muitos dos casos, né? As pessoas pensam que comprando a melhor bicicleta vai ter o desempenho maior e é totalmente ao contrário, né? Tem que começar lá de baixo, sabe? Fazer toda uma base, fazer todo um acompanhamento, né? Tanto com uma nutricionista, né? Quanto, às vezes, até um treinador, né? Para te ver, ter um horizonte, assim, né? Para te partir, sabe? Mas, muitas vezes, as pessoas elas querem encurtar esse tempo. E como elas fazem isso? Elas começam a pegar dica... Do Safadi, do fulano, do ciclano, e a cabeça delas embaralha tudo. E o resultado é o quê? É nada. Porque não tem como tu tem que focar uma coisa e ir atrás daquilo que tu está pretendendo fazer. Às vezes as pessoas elas começam a juntar muita informação. E essas muitas informações acabam atrapalhando, na verdade. Ao invés de ajudar, acabam atrapalhando, né? Então a minha dica que eu dou sempre para vocês é rodar. Isso é o princípio básico de quem está iniciando. Ah, hoje eu vou fazer um treino, roda. Sai para conhecer, se conhece, começa a se conhecer. A partir daí tu pode planejar coisas maiores daí. Se tu não rodar, não tem como fazer nenhum planejamento. E nesse mesmo embalo aí, nessa rodada de perguntas que teve, conversando com eles, e aproveitando o que o Safadi falou, a nossa associação tem esse intuito de ter os atletas que andam mais forte, ter os atletas intermediários e ter os atletas iniciantes. Então essa é a nossa função. Dar oportunidade para todo mundo e também orientar quem está iniciando para, por exemplo, encurtar um caminho de ir lá gastar um monte de dinheiro desnecessário, comprar uma bicicleta de tamanho errado, comprar peças que naquele momento é muito cara e tu pode substituir por outra mais barata. Porque todo mundo que começou no ciclismo geralmente já gastou um bom dinheiro em coisas desnecessárias que pode passar para os outros que estão iniciando no ciclismo.
Alguém quer fazer alguma pergunta? Ninguém? Ninguém quer? Então tá, quando se encorajarem, fiquem à vontade. Mariel, quando chega um atleta lá, por exemplo, do ciclismo para ti, o que geralmente tu faz? Eu acho que tu deve ter alguém do ciclismo. Ele vai chegar com um horizonte enorme, assim, de eu treino tantas horas, eu faço isso por semana. Como geralmente tu começa a parte de nutrição para um atleta mais inicial, ou um de alto nível, né? Então, né, tudo que vocês falaram aí da iniciação, de procurar a informação certa, isso serve para alimentação também. Porque hoje, assim, todo mundo é um pouco médico, um pouco nutricionista. Se tu jogar no Google, vai ter informação. Tem os colegas que passam, comigo dá certo isso, comigo dá certo aquilo. Mas a gente sabe que cada ser humano é único e cada um tem um nível de treinamento que exige uma necessidade específica e talvez o que dá certo para o outro não dê certo para ti. Ou tu já gastou um monte de dinheiro e não vai usar, ou enfim, vai ser desnecessário, vai usar de forma errada, ao invés de te ajudar, vai acabar te atrapalhando, que pode acontecer também. Então, assim, eu pego todas as informações detalhadas de ciclos de treino, quanto tempo, quantos quilômetros, qual a intensidade, se muda, se está se preparando para um evento específico ou se está só, né, no lazer mesmo. E aí, em cima disso, em cima de saber o estado nutricional do paciente, calcular a necessidade de acordo, né, eu elaboro o plano alimentar para que ele consiga encaixar na rotina dele a alimentação que vai ajudar na saúde, que vai ajudar no rendimento. Geralmente é um cardápio para cada dia, para cada rotina, né? Dias que treina mais forte, é um treino com mais carboidrato. Um pedal de até 3 horas é uma estratégia, acima de 3 horas é outra. Hidratação também, dou toda essa orientação. Por exemplo, né, vou dar um exemplo prático para ficar mais palpável. A ingestão de carboidratos, né, durante o pedal, que é o que tu comentou, que tu saía sem nada, né? Mas é de extrema importância. Ninguém chega inteiro do pedal se não suplementou direito, se não teve essa preocupação com a alimentação intra-treino e a hidratação. Então, a gente pode falar assim, num pedal até 3 horas, pensar em 30 a 60 gramas de carboidrato por hora. Então, tem que levar coisa pra caramba, tem que ter não só uma fonte de carboidrato ali durante o treino, né? Conseguir intercalar entre gel, entre uma paçoquinha, entre uma fruta seca, entre um pão. Tem que ver qual que é o tipo de estrada que ele faz, né? Se é mountain bike, se é asfalto, se vai ser super intenso o tempo inteiro, porque uma pessoa que está num pedal muito intenso não vai conseguir comer sólido, né? Não vai cair bem, vai ter que fazer uma estratégia mais de carboidratos líquidos. Enfim, tudo isso, todas essas informações eu vou colhendo com o paciente e a gente monta algo que se encaixe para ele. A parte da alimentação para treino, para competição principalmente, a gente também precisa treinar. Ele precisa treinar o exercício e precisa treinar a estratégia nutricional também. Ninguém pode sair numa competição querendo ter o seu máximo desempenho e rendimento testando estratégia nova, né? Porque pode dar muito errado. Quando a gente fala em carboidrato, né? Se, por exemplo, a questão de desconforto gástrico, né? Se tu ingerir altíssimas quantidades de carboidratos de alto índice glicêmico de uma vez só, pode dar problema, tu não vai ter que parar a prova para ir procurar um banheiro, ou enfim, né? Cada um dá o seu jeito nesse momento, mas então tem que ser bem pensado e bem treinado essa parte alimentar também, né? Diego, vamos a perguntas aqui, pode ser? Vai lá. Boa noite a todos. Eu queria fazer a pergunta para a nutricionista. Em relação à estratégia, né, que você falou bastante dos carboidratos, né? O que muda na semana de competição, né? Porque naquele momento que o atleta ele vem de uma rotina, mas ele na semana da competição, se existe uma estratégia específica, né? E o que mudaria nisso aí? E também em relação à suplementação, até que ponto
porque a gente tem propaganda de tudo que é tipo de suplementos, né? Que se for ver todos assim, dá uma misturança danada. Então, até que ponto o suplemento ele realmente vai ajudar o atleta do nosso nível amador, assim, que se dedica bastante, né? Ou não, ou se pode substituir por alimentos mesmo naturais, assim, né? Seria essa a pergunta. Bom, então pensando em semana de competição, a gente tem que focar primeiro de tudo em hidratação, né? Antes de tu estar bem alimentado, levar carboidrato junto, tu tem que estar bem hidratado, senão tu já começa mal, né? Já começa quebrado. E a questão dos carboidratos, né? Tem que comer mais carboidrato para ser a tua semana de ataque, digamos assim, né? Tu vai exigir mais. Só a questão do nível psicológico que envolve tu tá dentro de uma competição já te deixa um pouco mais desestabilizado, né? Então, teu corpo tem que estar mais preparado, tu tem que ter energia extra. Tem que pensar que se precisar dar uma arrancada ali, dar um gás a mais no meio da prova, no final, tu vai ter que ter essa carga de energia ali que não esteja também só no músculo, na parte de gerar o glicogênio muscular, mas que tu tenha também durante a prova maior concentração de a taxa de glicose daí mais alta, né, mais carboidrato no sangue também. Então, semana, né, capricha nas refeições com carboidrato, não necessariamente se encher de açúcar, né? Porque o açúcar vai te deixar mais lento. Então, carboidratos de qualidade, integrais, frutas, né? Muitas frutas, porque as frutas elas não são só carboidrato e fibras, enfim, elas têm os compostos bioativos, as vitaminas, os minerais, que também é importante para te estar bem preparado. As proteínas, né? Para evitar a fadiga muscular. E quantidades, assim, como eu falei, daí é muito individual, né? Teria que analisar caso a caso. Mas aí, qual era a outra pergunta? Desculpa. Dos suplementos, né? Tá. Então, cada um tem a sua função, né? Não é que um seja melhor que o outro. Como eu expliquei, depende do tempo, do tipo de terreno, de esforço que tu vai estar fazendo. Tem horas que não adianta insistir que tu vai ficar só na comida e não vai levar nenhuma suplementação. Tu não vai conseguir parar para comer um pão, tu não vai conseguir abrir uma paçoquinha, né? Então, tem que saber dentro da realidade da prova, do treino, o que vai se encaixar melhor. Não é... Até falando em questão... Eu estou falando muito dos carboidratos, né? Mas da proteína também. Eu vou treinar, então no meu pós-treino tem que ter whey, porque é melhor do que comer. Não. Proteína é proteína, os dois são fontes de proteína. Naquele horário, tu vai almoçar? Tu vai comer depois? Vai ter proteína na tua refeição? Não precisa sobrepor duas fontes de proteína. Mas, enfim, mas eles funcionam sim. Tem horas que se tu não lançar a mão da suplementação, tu não vai conseguir ingerir outra coisa, tua energia vai cair, tua glicose vai cair, tu não vai ter estabilidade nem gás, nem energia para finalizar uma prova. A dextrose, a maltodextrina, a palatinose, são coisas super válidas que dá para utilizar. Agora, não precisa ficar inventando muita coisa também, né? Esses aqui são os básicos que... o carbogel, né? Que é prático, tu consegue carregar, não é líquido, né? Então, e ao mesmo tempo... tentar alternar, não ficar no mesmo tipo de suplemento, porque mais de 3 horas pedalando, ingerindo a mesma coisa, começa a enjoar, né? Aí tu vai começar a se sabotar, tipo, não aguento mais tomar isso aqui. Então é bom tu ter sempre 2, 3 ou mais fontes de carboidratos, tanto alimentares quanto via suplemento diferentes, né? E tentar ir mantendo. Por exemplo, a palatinose ela é um carboidrato de baixo índice glicêmico. Então, tu vai ingerir ela tem uma absorção mais lenta, vai te deixar com a glicose mais constante por mais tempo. Mas aí tem uma subida, tu vai precisar dar um gás. Então logo antes, ali, uns quilômetros antes de tu ter essa inclinação, tu ingere uma dextrose, uma maltodextrina, que tem absorção rápida, para te ter o pico ali que tu vai precisar no momento. Então, tudo tem que ser planejado e analisado conforme for a necessidade, né, e o tipo de esforço.
E trazendo um pouco da nutrição durante a semana de prova. Inclusive, essa pergunta que tu fez, ela estava encaixada aqui já para sair. Aí vamos aproveitar o gancho. Vamos trazer exemplos de Tour de France, Giro de Itália, a Volta de Espanha, que são provas que a gente conhece, são muito famosas mundialmente. Torno de 21 dias de prova. Daí pergunto, como que o cara consegue pedalar 21 dias? Meu Deus, ele é um super-humano, ele é um Robocop, enfim. Mas temos também provas mais voltadas ao nosso entendimento e conhecimento, que é as 500 milhas, que é no Uruguai, a qual o Rafael Safadi foi bicampeão, que é uma prova de 5 dias. E a pergunta que eu vou fazer para ele é: qual era a forma que vocês se suplementam, que se alimentam, que recuperam numa prova dessas de 5 dias? Então, normalmente, né, as equipes que eu corri em poucas equipes aqui no Sul, né, a Silva Betos Bikes, né, e agora a Apuana, né, foi as duas únicas equipes que eu corri aqui no Sul. E normalmente, quando a gente vai se preparar para uma volta, a gente dá umas focadas, né, tipo, as 500 milhas ocorrem sempre em março, entende? Então, ali um mês antes, a gente começa a fazer uma alimentação mais parecida do que vai ser lá. Porque lá no Uruguai não tem o arroz, o feijão, a comida que a gente tem aqui no Brasil. Lá é muito pão, é muito frango, né? É muito pão e frango lá. Então, às vezes, as 500 milhas a gente vai para lá, tem comida. Eles fazem os pavilhões lá, né, para receber as equipes, né? E tu tem janta e almoço todos os dias. Só que é a janta e o almoço que eles fornecem, entendeu? E quando a gente ia nas primeiras vezes para lá, a gente comia só o que eles davam, no caso, né? Até mesmo porque eles valorizam isso no ciclismo lá, né? Eles gostam que a gente vá para lá e se sinta em casa, né? Só que, com o longo do tempo, a gente foi percebendo que o nosso rendimento, né, caía muito, um pouco por causa do alimento que a gente comia lá. Muitas vezes, até a comida deles assim um pouco mais forte do que a nossa, né, causava, enfim, vários malefícios aí para nós, né. E aí o que a gente começou a fazer? A gente começou a levar, a gente se preparava, levava fogão, levava a nossa própria comida e fazia lá. Só que nas 500 milhas a gente meio que tem uma regra, tanto nas Civas quanto na Apuana, é massa com sardinha, por exemplo, é o que mais a gente se come. No caso dos dias, né, dos 5 dias que a gente, porque é prático, entende? E é carboidrato e tem ali a sardinha que também tem ômega 3 também, que ela é bem nutritiva, na verdade, né? Então o que eles pedem pra gente muitas vezes, né? Vocês já vão se acostumando um mês antes. Daí a gente já começa a fazer toda a nutrição tipo baseada naquilo ali. Eu chegava a comprar, para você ter uma noção, 50 latas de sardinha para comer, sabe? E até hoje eu como às vezes assim, massa com sardinha, né? Porque é de praxe. Quem vai para correr uma volta não pode estar inventando. Muitas vezes os caras vão correr uma prova de um dia aqui no Sul aqui. Meu Deus, o que eu faço essa semana? Comeu a semana inteira arroz e feijão. Estou dando só um exemplo, né? Chega no dia da prova, tem vergonha de comer na frente dos caras, bota 2 folhinhas de alface lá. Não vai, velho. Não vai. Se tu tem que comer o teu arroz e feijão, que tu treina com arroz e feijão, no dia da prova tu quer correr com alface. Não vai. E assim serve para tudo. Na semana da prova, às vezes os caras... eu vi o fulano lá, botou uma meia diferente na perna aqui, aquilo lá acho que vai ajudar. O cara vai lá e bota uma meia na perna. Não vai ajudar, velho. Não vai. Se tu faz o teu planejamento, no dia da prova tu tem que continuar com o teu planejamento. Não adianta tu querer mudar no dia da prova. Hoje eu vou fazer a tática que o cara sempre fez lá, que o cara faz há 10 anos. Não vai, velho. Faz a tática que tu planejou, que tu treinou, que tu se dedicou. Come a comida que tu comeu, sabe? Faz as coisas do jeito que tu planejou. Não tenta ir atrás dos outros. Porque o próprio nutricionista, né? Porque o fulano lá, ele come 5 bananas no café da manhã, 4 ovos, e eu vou comer a mesma coisa. Tá, mas tu tem o mesmo peso? Tu tem a mesma altura? Tu tem a mesma especialidade do cara? Não sei se vocês sabem, mas sprinter, passista e montanheiro é totalmente diferente a nutrição deles, o próprio treinamento deles, o jeito que eles se comportam dentro do pelotão, né? Então, a dica que eu dou para vocês, se tu faz um planejamento voltado para ti, tu pode ter o teu parceirão ali do lado. Eu e o Diego, por exemplo, a gente sai para treinar todo dia. Eu sou mais alto que o Diego.
Eu tenho algumas qualidades que ele não tem, ele tem algumas qualidades que eu não tenho, sabe? E a gente nunca, eu sempre falo para o Diego, ó, faz o que eu falo para te fazer, mas não faz o que eu faço. O que eu faço há mais de 15 anos, entende? Então, e muitas vezes, o próprio Diego tentou fazer igual, e não deu, e não vai dar, porque ele tem que trabalhar naquilo que ele é bom, não naquilo que eu sou bom, entende? Então, a dica que eu dou é, semana de prova, ou um mês antes da prova, treina para a prova, faz do teu jeitinho ali, do jeito que tu está acostumado a fazer, e não inventa. O segredo para o sucesso é esse, é não inventar na hora da prova. Vai, Dudu, faça a sua pergunta. Eu ia perguntar para a Mariel, mas ela já respondeu antes também, sobre a nutrição, e para o Safad também, enquanto ciclista profissional, antes, que tu também já respondeu agora. Mas seja para ti então, Diego, referente à alimentação, né? Vocês já falaram de profissional, mas quanto amador, o que vocês, de que forma vocês se alimentam? Tem alguma coisa especial ou não? É só o treino mesmo? Ou a alimentação hoje também influencia no treino de vocês? Se vocês podem explicar um pouquinho. Já que vocês são exímios ciclistas. Boa. Na verdade, assim, ó, depende muito do que tu tá fazendo na tua semana de treinamento. Eu vou sair só para rodar. Vou sair essa semana, vou só subir na bicicleta, vou andar 2 horas por dia. Cara, tu não vai fazer uma alimentação, por exemplo, um dia anterior, de noite, tu vai comer 200 gramas de massa ou de carboidrato, né? Uma mandioca, uma batata doce, e no outro dia tu não vai fazer força nenhuma, só vai andar na bicicleta. Agora, se eu sei que na quarta-feira eu vou fazer um treino, que eu vou fazer tantos tiros lá, enfim, eu vou fazer muita força, que eu vou ter um gasto calórico gigantesco, aí tu, no dia anterior, tu come um pouquinho mais nessa questão de carboidrato, né, para esse treinamento. Ou, outro exemplo, isso eu estou falando eu, tá? Não é regra, igual o Safad falou, igual o Mariel falou, e o André também falou. Quando você está querendo diminuir o seu peso, e tu está treinando forte, então tu vai continuar comendo o mínimo possível. Mesmo que tu vai fazer um treino forte no outro dia, tu não vai comer tanto no dia anterior, para exatamente aquele treino que tu vai fazer ele te ajudar a dar uma queimadinha. Então tudo depende. Depende do que tu vai treinar no outro dia. Eu treino com o Safad, eu sempre peço para ele amanhã, cara, o que vamos fazer? Mas nós vamos até a pedreira, a pedreira que a gente foi a São José do Inhacoral, São José Industrial. Nós vamos até a pedreira, assim, 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 eu já sei o que é. Eu sei o que vai acontecer na volta, daí eu já sei o meu almoço, como eu vou fazer, de manhã o meu café é sempre o mesmo, cerveja eu não estou tomando, inclusive tem barril de chopp aqui, desde ontem eu não bebi nada, eu reduzi muito no álcool, e eu gostava de pá de álcool, muita cerveja eu tomava, chopp, e eu reduzi totalmente. E é uma coisa que eu não sinto falta hoje tomar cerveja, porque eu quero correr, então se eu tomar e eu vou correr, vai me dar problema. Não adianta eu me matar treinando e uma semana antes eu ir lá tomar um fogaréu de chopp. Agora, eu não deixei de tomar cerveja, não deixei de tomar meu chopp. Eu simplesmente reduzi a quantidade. Refrigerante também é quase nada que eu tomo. Minha esposa está aqui, pode falar a verdade, lá em casa é difícil entrar refrigerante, né? Suco bastante, eu tomo bastante água, tomo bastante café preto também. Leite condensado eu como, às vezes assim, eu como inteiro quando eu estou com muita vontade, como mesmo. Eu como mesmo, cara. Então, assim, isso depende muito, não é uma fórmula. Então, cada um tem o seu formato de se alimentar, né? Por exemplo, a última prova que teve em Itaara, muitos daqui foram correr em Itaara, que é uma prova que era de subida no final. Eu e o Safad já vinha conversando um bom tempo para nós diminuir um pouco de peso. Eu fui para lá, eu estava com 75 quilos quebrado, estava com 73 e pouco, né? 4. Então eu reduzi um pouco do peso para ir para essa prova. E mesmo assim passei me vendo naquela subida. Mas foi um planejamento de 2, 3 semanas antes que eu reduzi legal a comida para conseguir diminuir meu peso sem perder rendimento. Mas foi para essa prova aí. Agora eu só estou tentando manter isso aí. Daqui uns dias inicia a prova de novo. Aproveitando agora, André, a qualidade de vida tua, antes e depois de tu iniciar no ciclismo. Explica um pouco para nós aí, um geral. Antes de eu pedalar, como tinha falado, minha vida era bem desregrada.
Então, os meus índices glicêmicos, assim, os meus exames de glicose estavam bem alterados. Até porque eu não praticava nada de exercício. E foi então que, começando a pedalar, eu via que a insulina fazia mais efeito, ela tinha uma ação mais rápida, e eu comecei a ter estado hipoglicêmico também mais frequente, entrando em contato com a doutora. Então fui baixando o nível de insulina injetável. Então, após o pedal, a minha saúde mudou da água para o vinho, com certeza, porque os meus exames são fantásticos comparado ao que era antes. E eu cheguei aos 40 anos e a vida de pessoas que não se cuidam já é curta. Para quem é diabético, tem que ter noção que a gente não sabe até quando vai, mas a gente tem que ter essa noção de cuidado, alimentação, dieta, exercício físico, bebida alcoólica, que nem o Diego falou, eu também bebia bastante, não me cuidava, né? Tudo são fatores que causam um ganho de vida mais prolongado, que eu quero, né? A longo prazo. Paga um preço, mas vale muito a pena, e até porque vira um vício. Ser ciclista é um vício. Muito bom. Valeu, André. Mariel, vamos trazer para alguns dos suplementos que a gente mais utiliza no ciclismo. Por exemplo, tem o Recovery 4.1 e nós temos o BCA, que são aminoácidos, né? Os dois são ambos utilizados em vários momentos do pedal. Alguns usam intra-pedal, outros usam pós-pedal. Eu queria que tu falasse um pouco desses dois, né? E depois, no final, falasse sobre cãibra, que geralmente tem bastante cãibra no nosso ramo, aí, principalmente quando faz muita força. Queria que tu desse um apanhado sobre isso aí. O Recovery, ele tem os eletrólitos, né? Que aí entra na questão de prevenir as cãibras, ajuda na hidratação. Isotônico também, né? Fundamental sempre ter junto, sempre ingerir. Falando em eletrólitos, as cápsulas de sal podem ser utilizadas, até porque chega um momento do pedal que só tomar água não adianta, né? O intestino ele precisa de glicose junto, então, por exemplo, no Recovery, num isotônico, ele tem também a glicose junto, ou frutose do gel do carboidrato, para poder absorver água, senão tu vai só tomar água e vai só aumentar a tua diurese, então vai dar mais vontade de fazer xixi e não vai te hidratar. Aí, o que é o corpo desidratado? Hipotermia, baixo rendimento, não recupera depois, sofre muito mais para fazer uma prova, né, que poderia passar tranquilo. E o BCAA, ele ajuda na recuperação muscular, né? BCAA são aminoácidos, que aminoácidos são os derivados da proteína, né? Só que o BCAA ele está numa maneira mais disponível, digamos assim, para o nosso corpo absorver com maior facilidade. No ciclismo, é assim, um dos únicos esportes, ou um dos que mais se utiliza o BCAA e que realmente traz diferença, né? Que faz resultado. Pessoas, por exemplo, musculação ou esporte assim mais só para treino, para saúde, não é tão assim, essa questão do BCAA, ele não faz tanta diferença, mas no ciclismo faz, porque ele pode ser usado tanto antes quanto depois para prevenir e otimizar a recuperação muscular, ou até mesmo durante, quando são pedais mais longos, porque tu absorve mais rápido e ele também te gera um certo nível de energia e mantém a tua musculatura inteira, digamos assim, né? Porque no exercício as fibras musculares elas vão se rompendo. E horas pedalando precisa dessa ajudinha a mais, né, para manter, porque senão tu vai ficar só no carboidrato e a proteína, né? Tu não vai parar para comer um ovo cozido, um frango. Dificilmente, né? Ou quando tu vai pedalar mais longe, que tem uma pausa maior, daí sim. Mas pedal que tu fica rodando, não vai acontecer isso. Então o BCAA entra nessa questão. E daí a forma dele em pó é melhor do que em cápsula, né? Absorve mais. Faça a sua pergunta, Eduardo Santos. Boa noite, pessoal.
Inicialmente agradecer então a presença aí dos nossos convidados. A pergunta que eu tenho para fazer é direcionada para o Safadi. Com relação à preparação de prova, a gente já falou aqui com relação à nutrição, com relação à parte de treinamentos, mas eu acho que isso é uma necessidade e um aprendizado que nós aqui, os atletas aqui em ensino interior, a gente tem que melhorar um pouco também, é sobre a questão da preparação estratégica para uma prova, do planejamento que tu tem que fazer com relação ao tipo de prova que tu vai correr, quais são os teus adversários, ou seja, se é uma prova específica para a minha modalidade de ciclismo, ou seja, para a minha especialidade no ciclismo. Eu vou tirar como exemplo aqui a tua preparação para a prova de Tara, que teoricamente não era uma prova para ti, né? Era uma prova com um certo índice de escalada. E como tu se preparou para essa prova, como que tu armou tua estratégia e como que os atletas devem preparar o seu psicológico para chegar numa prova, ter o seu planejamento e conseguir executar esse planejamento. Né? Aquele frio na barriga antes da prova sempre acontece, mas a partir do momento que bateu o cassete ali e largou, tu tem que tentar botar em prática aquilo que tu planejou. E muitas vezes a pessoa acaba travando, né? Vê alguma mudança que acontece na prova, um cara que fugou, tem que ter ido, não tem que ter ido. É muito da experiência de cada ciclista. Mas seria legal tu compartilhar um pouco nós de como que tu faz essa preparação, como que tu enxerga os teus adversários e como que tu se prepara para poder trabalhar dentro da prova para te ter o melhor resultado. Então, Dudu, cada prova é uma prova, né? Então, normalmente, há anos atrás, quando eu só corria de bike, a gente treinava 1000 km na semana, a fundo. Para quê? Prova que viesse, a gente competia, né? Quando eu fui para o ciclismo mais amador agora, eu escolho as provas que eu vou correr. Então, com a pandemia agora a gente foi reduzido bastante, né? Mas, vamos dizer, de 10 provas, eu escolho 5 para mim correr. Aí eu escolho as provas que mais me favorecem. Porque as provas que não me favorecem, tipo assim, tem que fazer toda uma preparação, envolta muita coisa. Às vezes, para mim, não vale a pena, porque não é o resultado que eu busco, às vezes, ali, sabe? E eu foco mais nas provas que eu tenho o perfil de ir bem. Porque quem é que vai numa prova e quer ir mal? Ninguém quer ir mal, todo mundo quer ir bem, né? Só que tem que ver se tu se prepara para ir bem. Muitas vezes eu falo para o Diego, né? O Diego às vezes fala, vai ter uma prova lá em tal lugar, lá. Eu falei, tá, mas é para ti? Não, pois é, não sei. Não é para ti. Tu sabe que não é para ti, mas é que tu quer correr. Tu sabe, a gente agora na pandemia, a gente ficou meio nesse desespero de correr qualquer prova. Tanto que Taara é uma prova que é de subida. E eu tenho 75 quilos, 76, eu não sou especialista em subida. Pelo contrário, eu sou muito ruim em subida. Mas eu fiz uma preparação, eu me esforcei um pouco mais para mim poder ir bem nessa prova, sabe? Mas eu trabalho de acordo com cada prova. Se a prova tem 80 quilômetros, eu vou treinar 80 ou um pouquinho a mais, 5% a mais, para trabalhar naquela prova lá. Terminou aquela prova, eu zero tudo de novo e começo a me planejar para outra prova. Outra prova que vai ter 50 quilômetros, vamos preparar para 50 quilômetros. Normalmente, às vezes, as pessoas, eu vejo bastante isso, né? As pessoas trazem uma bagagem de treino para correr tudo que tem. E muitas vezes chego cansado nas provas, fadigado, por fazer uma preparação além do que elas vão correr. Eu vejo atletas treinando hoje em torno de 150, 120 quilômetros todos os dias, sem necessidade. A prova maior que nós temos hoje é 80 quilômetros. Os caras que organizam as provas, eles já fazem 80 quilômetros para ficar confortável para o atleta amador. A gente é amador, a gente não é profissional. Pelo tempo que invulta, né, e também... todo mundo sabe que todo mundo é trabalhador. O máximo que tem para treinar, às vezes, é 1 hora por dia, 2 horas. No máximo 3 horas, quem tem um pouco mais de liberdade. Fora isso, o pessoal não está preparado para correr uma prova de 4, 5 horas. Ano passado a gente correu uma prova lá em Passo Fundo, de 120 quilômetros, um calor de 50 graus. Os atletas chegavam, se jogavam no chão. Imagina, o cara trabalha a semana inteira,
sabe, se esforça no trabalho ali, mais a família, mais um monte de função, vai correr uma prova desse nível aí, chega lá, às vezes nem termina a prova, porque não vai, velho. Não tem condições, a prova é muito puxada para aquilo que a gente está disposto a fazer, entende? Então, eu trabalho de acordo com cada prova. Ao longo dos anos, né, eu sou ciclista há mais de 15 anos, né, mas eu já fui ciclista profissional há mais de 6 anos, então tu começa a criar bagagem, né, e tu começa a aprender a correr no dia a dia, assim, tu vai correndo provas, tu vai aprendendo, mas aquele fulano lá, ele ataca sempre num ponto que tem uma subida, e ele ataca quando está todo mundo meia boca. Mas tem um outro fulano que ataca quando está todo mundo mal, inclusive ele. Esse é diferenciado. E tem aquele atleta iniciante que ataca quando está todo mundo forte, inclusive ele. Um ataque sem sucesso, né? Então, ao longo dos anos, assim, a gente vai aprendendo. Que nem, vou dar um exemplo ali em Taara, né? Eu não era o favorito. Só que a prova foi se desenvolvendo, eu fui automaticamente ganhando confiança no meio da prova e mostrando para os caras que eu estava ali, mesmo não sendo mais forte. Quando os caras atacavam, eu atacava em cima. Para que isso? Para intimidar os caras, sabe? Para eles saberem assim, o Safari atacou, o cara tá forte. E de repente eu nem estava tão forte. Mas na cabeça deles, eu já estava atingindo eles, sabe? Então tu tem que criar umas manhas com que tu intimide o teu adversário, assim como eles tentam te intimidar. Muitas vezes eu já fui correr provas assim que os caras botam um cara na tua roda ali, acabam contigo. Porque tudo que tu faz tem um cara ali atrás de ti. Se tu parar, o cara para junto. Eu já parei em provas de ciclismo, parei a bicicleta. O cara parou junto comigo, eu falei, cara, eu vou abandonar, eu também vou abandonar. Mandaram eu fazer isso aqui. O cara acabou com a minha prova. Hoje eu não caio mais nisso. Mas é psicológico, né? Muitas vezes, o próprio Diego, né? Eu gosto de pegar o Diego como exemplo, porque o Diego, no treino, ele faz, acontece, ele me larga para trás, ele se some. Uma praga. No bom senso, né? Chega na prova, se eu estou junto, ele faz a mesma coisa. Se eu não vou na prova e ele vai, ele se bloqueia. E eu falei para ele esse tempo atrás, ele foi correr uma prova, não me lembro onde é que foi. E tipo assim, cara, eu falei assim, Diego, mas só um pouquinho, tem coisa errada aí, velho. Tu treinou, tu fez, tu aconteceu, chegou na prova, tu se bloqueou. Não, pois é, não quero desculpa, velho. Eu quero a verdade. O que aconteceu? Cara, eu não estava confiante, eu falei, Diego, nós temos que trabalhar isso aí. E nós estamos trabalhando isso daí. Eu falei para ele, tu não pode ser um cara dependente de mim. Só quando eu estiver numa prova, tu se sentir confiante. Mas se o Safari atacar, eu vou atacar também. Cara, tu tem que fazer por ti. Tanto que lá em Taara, eu falei para ele assim, uma hora saiu uma fuga, né? Eu falei assim, Diego, tá vendo aquela fuga que tá lá? Pelo conhecimento que eu tenho, né? Eu falei, lá não tem cara importante. Essa fuga pode ser uma das que vai embora. Por que, Safadi? Porque não tem nenhum cara importante lá. Os caras estão tudo aqui atrás, estão se marcando, os caras mais fortes, na verdade. Eles estão se marcando aqui. Essa fuga é a que mais tem perigo. Então eu salto lá, eu falei, faz o que tu acha. Ele saltou lá na fuga. Essa fuga andou em torno de uns 8 km, 9 escapado. Mas, sabe, ele arriscou e vai que dá certo, entende? Ao invés dele ficar aquele pensamento assim, mas eu não vou atacar, porque eu vou guardar a força, porque não sei o quê. A corrida é um momento que tu tem que soltar toda a tua coragem, a tua raiva ali, tem que soltar tudo na corrida, tudo na prova, sabe? Tu tem que fazer acontecer. Às vezes eu vejo caras que fazem uns treinamentos assim, fenomenal. Chega na prova, eu nem vejo essas pessoas. Não vejo. O cara fica coado, sabe? Tipo, bota um número nas costas. Tu quer conhecer o ciclista, tu bota um número nas costas dele. Larga um rojão na mão dele e vê se ele vai segurar até estourar. Se ele largar o rojão, esse cara não tem bala para fazer o que está fazendo. Eu sempre falo isso. E foi assim que me ensinaram, né? Uma vez um cara que começou a me treinar, né? Ele, tá preparado? Eu disse, eu tô. Então, beleza. Então, tu vai até lá, Zona Sul, lá, 200 quilômetros. Eu falei, isso era 1h, inverno. Eu falei, mas meu Deus, escurece às 4 horas da tarde. Primeiro dia eu fui. Segundo dia eu pensei, bom, ele vai aliviar hoje, né? Tu vai até lá, a Zona Sul de novo. Eu falei, mas Wilson, não quer treinar? Fui até a Zona Sul. Terceiro dia eu falei, bom, será que eu pergunto? Que eu tava apavorado já, né? 400 quilômetros em 2 dias.
Daí ele falou, eu não preciso nem te falar o que tem que fazer. E eu fui. Eu fiz 600 quilômetros em 3 dias. No 4º dia eu falei, se ele falar para mim hoje, eu vou desistir. E ele falou, até a Zona Sul de novo. Eu falei, não quero mais. Ele falou, tu não está preparado para ser ciclista. O dia que tu estiver preparado para ser ciclista, tu vem e fala comigo, daí eu vou te treinar. Eu fiquei com 1 ano mais ou menos sem na minha cabeça, assim. E aí eu comecei a repensar um monte de coisa. E um dia eu falei para ele, Wilson, eu estou preparado. Está preparado mesmo? Eu não quero perder mais meu tempo contigo. Não treinou 1 semana comigo. E daí ele falou assim, está preparado? Eu falei, tô. Então vamos começar então. Eu treinei 2 anos com esse cara. A experiência que eu tenho hoje é baseada nesses 2 anos que eu treinei com esse cara. E foi o melhor cara que eu tive. Ele nunca me elogiou em 2 anos, ele nunca me elogiou um dia. Pergunta pro Diego se eu elogio ele. Tu fez um baita. Nunca. Eu sempre critico. Diego, devia ter feito isso aqui. Porque o cara, quando elogia uma pessoa, sabe, hoje tu vê muitas pessoas só elogiando, né? O cara, às vezes, tem um treinador, o cara, tu fez um treino fenomenal, tu só não ganhou a prova porque... As pessoas gostam de ouvir isso, né? Mas a verdade ninguém gosta de ouvir. A verdade é dizer, cara, tu não está preparado, velho. Tem que treinar mais. As pessoas não estão acostumadas com isso. Muitas vezes eu falo isso, às vezes as pessoas, esse cara é um arrogante, esse cara aí é um se-achão, mas foi assim que eu aprendi, e foi assim que eu cheguei aonde eu cheguei. Eu não gosto de me gabar, mas no ciclismo gaúcho eu já consegui alcançar feitos assim que eu não sei quantos anos as pessoas vão demorar para alcançar de novo, assim, tomara que a base, né, consiga, né, mas porque eu sempre tenho comigo, a gana de vencer tem que ser maior do que tudo. Não interessa se tem uma bike de 100 mil, se tu tem o melhor, tudo. A gana de vencer tem que ser maior do que tudo. Chegar numa prova, para mim, sou teu amigo aqui. Chegar numa prova, tu tiver numa equipe adversária da minha, tu vai ser meu adversário. Quando nós terminar a prova ali, que acabou a prova, daí eu volto a ser teu amigo. Mas ali dentro tu vai ser meu adversário. Se nós tiver que cair, se nós tiver que se arrebentar, se nós tiver que sprintar, ganhar, vencer, nós somos adversários. Mas tu ganhou de mim a prova lá porque eu não deixei eu ganhar, sou teu amigo. Não, aqui tu não é meu amigo. Aqui tu é meu adversário. Quando terminar a prova, sou teu amigo. E é assim que eu levo, e é assim que as pessoas que pedem para mim ajudar, às vezes, me ajuda, me dá umas dicas, dou com sinceridade. Tu quer treinar? Não, eu não sei o que eu quero, eu estou meio confuso. Então, primeiro tu procura se conhecer, o que tu quer. Eu quero treinar forte, então vamos treinar forte. Eu quero só passear. Show de bola. Passeia, curte a vibe, compra uma bicicleta top, anda por prazer. Só não fica se cobrando internamente, sabe? E não fazendo as coisas como tem que ser feito. Tem um padrão para ser feito, tem que ter uma determinação, tem que ter a força de vontade, tem que ter a gana de vencer, acima de tudo. Se tu não tiver isso aí, tu não está preparado para correr de bicicleta. E assim é na vida. Tu montar uma loja hoje, se tu não tiver gana de vender, essa loja 1 ano está falida. Porque tu não tem aquele espírito para vendedor, sabe? Tu não tem aquela gana de querer crescer, na verdade. Essa é a dica que eu dou para vocês. A gana de vencer tem que ser maior do que tudo. Show de bola, Safadi. Muito obrigado. Queremos agradecer vocês 3, em nome da nossa Associação de Ciclismo, Raptor Sacantim, por terem disponibilizado esse tempo precioso num sábado frio aí, para virem tirar essas dúvidas, explanar todas essas informações que foi de grande valia para os nossos associados. E eu vou entregar um mimo para vocês e a Kátia vem tirar uma foto nossa e tá por encerrado, tá bem? Uma salva de palmas aí, pessoal.